Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 31 de janeiro. O dia ontem foi bastante movimentado. Além da contratação do Luiz Henrique sendo confirmada pelo GE, tivemos a desistência do Botafogo quanto ao Mateuzinho, lesão do Marçal, que levanta a questão de que precisa contratar um lateral esquerdo, o Tietê sendo deslocado para atuar pela lateral direita, Matheus Ponte, que com a seleção uruguaia no pré-olímpico foi eliminado e retorna ao Botafogo. Várias questões importantes. Claro, além do empate em 1-1 com a equipe da Portuguesa, numa mudança de sistema tático do Thiago Nunes. Muita coisa interessante para a gente resenhar aqui nesse vídeo. Peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Vamos em busca dos 39.100. Daqui a pouquinho a gente está chegando lá para em breve, ainda nesse mês de fevereiro, 40 mil inscritos aqui no Fala Fogão, uma marca muito importante. Aproveito o começo desse vídeo para te convidar para participar da resenha da hora do almoço. Ali por volta de 1h05 da tarde, estaremos ao vivo aqui, como de costume, tradicionalíssima resenha da hora do almoço aqui no Fala Fogão. Beleza? Dito isso, Fogão, vamos em frente. Primeiro ponto que eu quero destacar não é nem a partida de ontem. Empate por 1-1 diante da equipe da Portuguesa, time titular. Mais uma vez o Botafogo tropeçando no Campeonato Carioca. O que eu quero começar destacando aqui são as laterais do Botafogo. O Marçal mal começou o jogo, sentiu a panturrilha. O Hugo teve que entrar e foi bem, vamos falar a verdade. Só que é campeonato carioca. E a gente já vem falando aqui no Fala Fogão sobre a necessidade de contratar outro lateral esquerdo. Com a lesão do Marçal, lembrando que ele ficou de fora do último jogo, também por conta de ter sentido uma questão física, é preponderante para a nossa temporada que o Botafogo vá ao mercado de forma tardia, sim, mas que vá ao mercado atrás de um lateral esquerdo. Isso é muito importante. O Thiago Nunes vai dando mostras nesse começo de temporada que o Hugo vai ter bastante espaço. Mesmo quando o Marçal estava disponível, ele colocou o Hugo como titular. Agora, já pensou, ao longo de toda a temporada, o Hugo ser o titular da lateral esquerda do Botafogo? Complicado. Vamos falar com verdade aqui. Na lateral direita, não é menos complexo, porque o Tietê teve que ser deslocado para jogar por ali. A gente sabe que não é a preferência do Tietê atuar na lateral, mas numa necessidade, conversando inclusive com o Thiago Nunes sobre essa mudança, ele acabou fazendo a função. E o Tietê disse o seguinte, sobre essa questão de atuar improvisado na lateral. Abre aspas. Para mim, muda muito, né? Ele me chamou, tivemos uma conversa em particular. Acho válido, ele sabe que não é a minha preferência, mas sempre que foi necessário, eu fiz pelo bem do grupo. Vou continuar assim enquanto eu estiver aqui no Botafogo e espero que por bastante tempo. Pode ter certeza, Tietê, que essa também é a expectativa do torcedor. Tietê representa vestindo a nossa camisa, vamos falar a verdade. O Tietê, inclusive, seguiu explicando a mudança no estilo de jogo do Botafogo. Sobre a mudança tática, é uma maneira diferente. Sofremos alguns gols no ano passado e foi uma maneira de se defender melhor, se preservar um pouco mais. Agora ele falou que é uma espécie de evolução da forma de jogar, com 4 atrás, né? Aquela linha defensiva tradicional com 4 defensores. O Vitor Sá atuou ontem pelo lado direito. A gente sabe que não é a preferência do atleta, ele prefere jogar lá do outro lado, mas o Jefinho vem sendo titular. E o Vitor Sá está tendo que disputar um lugar no 11 inicial, no lado oposto. Eu confesso a vocês, não é algo que me agrada. Eu gosto do Vitor Sá pela esquerda, como a imensa maioria da torcida. Só que se você quiser usar Vitor Sá e Jefinho na equipe, não dá para colocar os dois no mesmo lado do campo. Eu acredito, sinceramente, que isso, inclusive, vai se resolver com o próprio Luiz Henrique, que, conforme eu disse aqui no começo, teve a sua contratação confirmada pelo GE. Inclusive, um ponto muito importante chamou a atenção da galera. Luiz Henrique chega ao Botafogo, segundo o GE, podendo escolher quando vai retornar ao futebol europeu. No meio do ano, meio de 2024, ou no fim do ano, começo de 2025. É algo que deixa a gente um pé atrás, vamos falar a verdade. Porque a solução pode virar um problema. Imagina, o jogador tá arrebentando, jogando pra caramba, e no meio do ano parte, vai embora. Eu espero que isso não aconteça. Vou curtir, claro, a passagem do Luiz Henrique pelo Botafogo, torcer para ele jogar pra caramba, mas isso, naturalmente, deixa o torcedor botafoguense com um pezinho atrás, porque a gente quer que o cara fique aqui a temporada inteira, pelo menos.
Não sei como é que está estabelecido em contrato. Ah, para você escolher se sai no meio do ano, o Botafogo tem que ter sido eliminado da Libertadores? Não sei. Seria muito interessante, inclusive, se algum jornalista fazendo essas apurações descobrisse se tem algo nesse sentido. Porque aí, se o Botafogo estiver bem na Libertadores, a gente tem a garantia de que o atleta permanece até o fim da temporada. Não sei se é o caso. Vamos aguardar os desdobramentos dessa situação. Mas acabou a novela. 20 milhões de euros, sendo 16 fixos, mais 4 em forma de metas. A gente sabe que o Luiz Henrique vai ter uma curta temporada aqui no Botafogo, mas enquanto estiver vestindo a nossa camisa, espero que nos ajude pra caramba. Outro atleta que poderia chegar, mas não vai, é o Mateuzinho. Depois de todas as informações que circularam, o Botafogo desistiu da contratação do atleta, que foi um movimento acertado, uma vez que o Mateuzinho não estava interessado, de fato, em vestir a nossa camisa. É necessário ter um pouco mais de amor próprio. Eu, pelo menos, enxergo a situação dessa maneira. Eu só tenho que priorizar um atleta que prioriza o Botafogo também. E claramente não era a do Mateuzinho. O Matheus Ponte, aproveitando que a gente está falando de Matheus, o Matheus Ponte foi eliminado do pré-olímpico com a seleção uruguaia e vai retornar ao Botafogo. Resta saber se vai ter oportunidade de jogar no Campeonato Carioca. Não necessariamente o retorno do Matheus Ponte significa que ele vai atuar. O Valentim Adamo, por exemplo, a gente imaginou que no Campeonato Carioca ele poderia ser utilizado. Mas o Thiago Nunes foi muito contundente em relação a isso. Não está pronto, está pro resultado. O Valentim foi emprestado para o União Espanhola, vai jogar na primeira divisão do futebol chileno. Lateral do Botafogo, realmente está um negócio complicado. Vamos ver como é que a diretoria vai resolver. Um lateral direito, um lateral esquerdo, essa é uma necessidade urgente. Estamos sem lateral direito desde o fim do Campeonato Brasileiro e a gente espera realmente que a diretoria acorde para a vida em relação aos dois lados do campo. Quanta dor de cabeça tivemos em 2023 por conta das nossas laterais. Agora, Fogão, um outro ponto que eu quero destacar aqui nesse vídeo, naturalmente, são algumas declarações do Thiago Nunes. Especialmente uma declaração sobre o Marlon Freitas, que ontem, sejamos sinceros, fez um jogo interessante. O Thiago Nunes, portanto, destacou o seu atleta. Falando o seguinte, abre aspas, Marlon fez um jogo muito consistente. Foi um jogo não só defensivamente equilibrado, mas também gerou muitos movimentos de chegada na área oposta. Linhas de passe, deu assistência. Faltou ser um pouco mais egoísta em alguns momentos, chutar, ele buscar a jogada para ele mesmo. Fez uma grande partida, ninguém deixa de ser bom da noite para o dia. Isso dialoga muito com o que a gente vem falando aqui no canal. A gente entende a revolta da torcida com o Marlon Freitas, que acaba sendo conhecido como piscadinha, né? O torcedor guarda essa questão no coração, essa mágoa no coração, mas o Marlon não é um bagre. O Marlon é um cara que sabe jogar futebol, mas que passou, assim como toda a equipe, por um péssimo momento no segundo turno do ano passado. Essa é a grande verdade. O treinador, inclusive, voltou a dizer que não vai se deixar influenciar pelo comportamento do torcedor. O Thiago, inclusive, chegou a falar assim, se perder, vai ser vaiado. Se empatar, vai ser vaiado. Se ganhar, vai ser vaiado. O Thiago fez um resumo aqui de como os jogadores, comissão técnica, estão se preparando para encarar essa temporada. Essa mágoa que vem do ano passado e que vai demorar a ser dissipada. Ele, inclusive, disse o seguinte, abre aspas, sabemos como funciona o futebol, essa linha dos haters, do cancelamento, e não deixamos nos abater por esse tipo de situação. Sou um técnico muito convicto dos meus conceitos. Tenho uma relação muito leal com meus jogadores. O Marlon é um cara honesto, ótimo profissional, cidadão exemplar e que faz parte de um contexto muito importante para nós. Deixando claro aqui que o jogador vai ser uma peça importante ao longo de 2024 e mesmo que na arquibancada tenha esse tom de insatisfação com o atleta, ele é uma peça fundamental no grupo de jogadores para essa temporada. Teremos que saber lidar com essa situação, torcer para o Marlon encaixar uma sequência muito boa de jogos, porque acredito que com boas atuações o torcedor vai deixando para trás essa mágoa de 2023, pelo menos direcionada a atletas, né? Aquela mágoa bem pontual, ó, esse jogador aqui e tal, é algo que eu acredito que possa acontecer. Inclusive, vale destacar também aqui, ô Fogão,
Como que o Thiago Nunes pensa essa mudança do sistema tático? Ontem o Botafogo, de certa maneira, surpreendeu o torcedor, entrando na partida com um sistema tático com 4 defensores, 2 pontas, aquilo que a gente se habituou a ver na maior parte de 2023. O Tietchan foi lateral direito, o Vitor Sá foi ponta direita, Jefinho pela esquerda, Tiquinho Soares centralizado, fez o gol, voltou a balançar as redes ali numa jogada de bola rolando, né? Não uma bola parada e tal, mas bola rolando. E, naturalmente, a gente espera que isso possa se tornar uma constante. O Botafogo teve chance para fazer mais gols e sair vitorioso. O próprio Jefinho colocou uma bola na trave que, pô, meu irmão, inacreditável aquela bola não ter entrado. A gente teve outras oportunidades no segundo tempo, depois que a gente toma o gol. Não tantas assim, mas, honestamente, me parece que o Thiago Nunes, nesse primeiro momento, ele não está tão focado no resultado em si. Ele destacou bastante que a gente ainda está com 23 dias de treinamentos, de preparação, que ainda tem um longo caminho pela frente em relação a isso, mas, claro, a gente espera que o Botafogo faça um bom papel diante dos pequenos no campeonato estadual. O Botafogo precisa classificar para a semifinal. Em relação a isso, no meu ponto de vista, não tem conversa. Precisamos, de fato, nos classificar para a semifinal, e aí o que vai acontecer da semifinal em diante é uma outra situação. O Botafogo não pode ser, claro, humilhado no Campeonato Carioca, e, honestamente, não ir para a semifinal é um tipo de humilhação, né? O Botafogo, ano passado, aquela cena melancólica, levantando a Taça Rio, a gente não pode passar por isso novamente. Sejamos sinceros. O Thiago explicou essa mudança do conceito tático falando o seguinte, abre aspas, as 2 linhas são tendências. Criamos uma equipe para termos ferramentas suficientes para irmos alternando. É mais complexo jogar com uma linha de 5 jogadores. São mais difíceis os mecanismos de cobertura. Tem um processo pedagógico. Jogamos com uma linha de 5, que é uma transição para esse novo sistema. São sistemas conectados. Precisamos agora repetir, jogar, ganhar ritmo, entender quais jogadores se comportam melhor. A ideia foi tentar mudar, dar outro formato, construímos muitas chances de gol. E nos faltou pontaria, maior refino técnico, também pela carga física. Deixando claro aqui que, na visão do treinador, o Botafogo acabou não saindo vitorioso, muito por conta de desperdiçar as suas oportunidades. Criamos. Mas se você não consegue guardar a bola lá dentro da casinha, realmente a vitória não vem. Uma última declaração que eu quero trazer aqui do Thiago Nunes é a seguinte. O que fico satisfeito hoje é que o treinador busca que sua equipe crie chances de gol e sofra pouca. Tivemos 7 chances de gol e sofremos apenas uma chance que se converteu em gol. Coisas do futebol. Coisas do futebol. Temos que focar em melhorar o aproveitamento ofensivo e não sofrer nesse detalhe, no lance pontual do gol, no momento particular de mudança de sistema. Tudo também tem uma nova adaptação. Esse período é de adaptação, treino, testes. Tenho observado jogadores em posições diferentes para termos uma amostragem bem ampla do nosso grupo. Isso, inclusive, se encaixa no Vitor Sá. Agora, sendo muito sincero, eu entendo que o Vitor Sá, nessa disputa com o Jefinho, ele está saindo prejudicado. Está sendo injustiçado, digamos assim. Porque o Jefinho está jogando na dele. O Vitor Sá teve que jogar de ala, agora jogou de ponta direita, mas não teve ainda a chance de jogar na função dele. De fato, começando na função que a gente sabe, o Vitor Sá rende melhor. Eu gostaria de ver o Thiago Nunes fazendo essas mudanças, colocando o Vitor Sá para começar uma partida na ponta esquerda, para esquentar essa disputa com o Jefinho por esse lado do campo. O que você achou do jogo? O que você achou de todas essas informações, Fogão? Quero saber sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, por gentileza. Sua participação aqui no canal é sempre muito importante. Na hora do almoço eu estou de volta, portanto, aguardo você por aqui, 1h05 da tarde. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.